A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero falar no dia de hoje o mover do Espírito Santo. Esse mover aqui que nós encontramos em Gênesis, eu chamo o mover da criação. Deus estava criando céus e terra e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, a face do abismo, para dar vida, para dar forma à terra, para encher a terra. Então era o Espírito de Deus que se movia, o mover da criação. Jesus falou em João capítulo 3, verso 8, acerca do Espírito. Jesus diz: "O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu chamo esse o mover da direção. O mover da direção. O Espírito nos dirige a nossa vida. O profeta Ezequiel, no 1º capítulo do seu livro, também teve uma visão tremenda de rodas que se movimentavam, se movia. E eu vou ler para você Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim: "Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se levavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava na roda. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se da terra, elevavam-se também as rodas defronte dele, porque o espírito dos animais estava nas rodas." Aqui eu chamo o mover da visão. Ezequiel teve uma visão tremenda logo no 1º capítulo. E esse aqui é o mover da visão. Lucas capítulo 1, diz assim, verso 41, "E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre." Esse aqui é o mover da exaltação, mas também moveu em Maria. 1,46, disse então Maria: "A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Esse é o mover da adoração. Romanos capítulo 1, versículo de número 4, nós vamos ter outro mover maravilhoso do Espírito. Diz assim: "Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, para a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor." Espírito da santificação, o mover da santificação. Na carta em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10, Paulo diz: "Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus." Esse eu chamo o mover da revelação, ou como o Espírito quer revelar coisas profundas de Deus para nós. Atos capítulo 2, versículo de número 37, diz assim: "E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Esse é o mover da salvação, o mover maravilhoso que salva, transforma os homens.
Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse é o mover da pregação. Em Atos capítulo 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse é o mover da missão. Amém? 10 moveres do Espírito Santo nas Escrituras. Há mais, você pode pesquisar, mais 10. Primeiro, o mover da criação. Segundo, o mover da direção. Terceiro, o mover da visão. Quarto, o mover da exaltação. Quinto, o mover da adoração. Sexto, o mover da santificação. Sétimo, o mover da revelação. Oitavo, o mover da salvação. Nono, o mover da pregação. Décimo, o mover da missão. Que o Espírito Santo mova o teu coração e que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Ao entrar, clique na foto, vai no playlist, clica no playlist e ali você encontra as pastas com comentário de toda a Bíblia. Amém.